Boa tarde a todos. Muito bom ver a casa cheia, né? Como a nossa irmã falou, quando ela pede que a gente vibre coisas boas, é porque nesse momento estamos sendo atendidos, ainda que a gente não veja. Porque nós vamos falar um pouquinho das curas, do que é essa cura, de como que ela ocorre. E nós vamos utilizar um caso lá da época de Jesus, em que muitos já devem ter ouvido sobre o paralítico de Cafarnaum, a história em que daquele cidadão que tinha um problema físico, ele não andava, e num dia bonito, de sol, no dia anterior, Jesus tinha feito a cura de um leproso. E ainda que ele tivesse pedido para que ninguém falasse sobre aquilo, as notícias foram correndo. Era chegado o momento de Jesus aparecer para aquele povo sofrido que tinha tantas dores, tanto dores morais como as dores físicas, porque hoje nós temos os benefícios de um hospital, de uma clínica, de alguém que possa nos atender nas nossas dores físicas, né? O remédio. Pensem, uma dor de cabeça sem uma aspirina para se tomar, um paracetamol, né? Então, a gente pode avaliar o grau de sofrimento dessas pessoas que viviam à margem, porque as pessoas que tinham problemas físicos, elas eram colocadas à margem da sociedade. Elas não eram bem vistas. E Jesus chega com essa proposta diferente de olhar por aqueles que estavam excluídos, de acalentar a dor daqueles que sofriam no silêncio. E, ao saber que Jesus estaria na casa de Simão Pedro, o paralítico de Cafarnaum, que tinha nome, era Natanael, ele resolve ir ao encontro de Jesus. Mas pensem, apesar de não haver meios de comunicação, de que as notícias fossem chegando, o boca a boca funcionava muito bem. E a casa se encheu de gente. Porque todo mundo tinha uma dor, tinha algo que queria ser resolvido. E naquele dia, vendo aquela dificuldade e sentindo uma necessidade muito grande de encontrar o mestre, Natanael pede ajuda e os amigos sobem no telhado da casa e através de uma claraboia, né, de uma abertura que tinha no teto, eles descem aquela cama dele que ele vivia deitado, descem e o colocam de frente a Jesus. Jesus vai e faz a cura. Nesse momento, havia sempre uma perseguição já da igreja, dos que eram sacerdotes, daqueles que queriam saber o que Jesus estava fazendo, quem era esse homem que estava provocando esse burburinho todo. Porque Jesus, quando chegava perto das pessoas, ele pouco falava, mas dizia muito com aquelas palavras. E por mais que a gente tente, e ainda tenta replicar, falar novamente sobre os ensinos de Jesus, a gente não consegue revestir as nossas palavras com o tamanho do amor que ele tinha, com o tamanho da vibração que ele tinha. A gente atinge os corações, mas não da forma de Jesus. Esse é o nosso caminho, a gente vai indo, um dia a gente alcança, um dia a gente chega lá. Então, ele diz algumas palavras que a gente pode encontrar nas falas de Mateus, Marcos, Lucas, todos eles fazem uma narrativa desse momento, né? Então, ele diz assim, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Jesus disse, né?
Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que eram esses que iam para lá para ver o que era isso, se era de verdade realmente, né? Eles se perguntavam entre si, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aí é que entra o papel de Jesus para mostrar o seu poder, não o poder que a gente conhece, esse poder que impõe. Não, ele dizia que tinha o poder porque ele era o verbo de Deus. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim se perguntavam, né, entre si, disse: por que questionais sobre estas coisas em vosso coração? Perguntou para eles, né? Por que vocês estão questionando essa minha ação? E aí ele olha para eles e diz assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Vamos prestar bastante atenção, porque eu vou voltar no final da palestra para esse ponto. Quando ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse foi o conselho de Jesus. Porque Jesus nada impõe, assim como Deus não impõe. A nossa melhora, a nossa cura, ela vem de acordo com o nosso investimento na vida, nas coisas do plano espiritual. Não é o investimento da Bolsa de Valores. Não é o investimento que a gente possa fazer em qualquer coisa material, mas no investimento que a gente faz, na dedicação que a gente tem de ocupar o nosso tempo com coisas boas. Então, o que a gente aprende com essa história, né? Ao curar aquele paralítico, Cristo mostrou a todos que estava sobre a autoridade e o poder de Deus. Também demonstrou como todos são filhos de Deus e dignos de inclusão, porque ele foi justamente atender aqueles que estavam à margem. Um tempo antes, ele conversou com aquela mulher à beira do poço, que também não podia ir pegar água durante o dia normal, porque ela tinha sido casada com mais de um marido, então era mal vista, era excluída. Ele escolheu justamente essas pessoas que têm defeitos como todos nós, mas que naquela época eram colocados à margem, eram excluídos. Também demonstrou como todos são filhos de Deus e dignos de inclusão social. Enquanto a sociedade e a religião excluíam essas pessoas, Jesus as abraçava e tratava com dignidade. Jesus era portador de autoridade moral para tal ação. Que a gente só pode exigir algo quando a nossa conduta já está perfeita. Porque uma coisa é ela estar perfeita e uma coisa é eu julgar que a minha conduta está perfeita. Porque muitas vezes estamos equivocados da nossa ação. Mas Jesus tinha essa certeza, né? Os cegos, os paralíticos, eles não eram nem contados como pessoas vivas naquele momento. Quando ele curava, ele dizia: vai lá e mostra lá que tu estás de pé novamente para que tu passes a fazer parte da sociedade. Olha só, como a gente já melhorou, né? Como a gente já melhorou. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de ver, de enxergar as coisas boas que estão aqui para a gente. É necessário que a gente dê uma olhadinha para trás e veja o quanto a gente ainda vê muita coisa ruim, mas muita coisa já mudou. E a gente tem que olhar, por exemplo, para dentro da nossa casa. As coisas se modificaram dentro da nossa casa, que é onde é o limite nosso. Se elas não mudaram, é necessário que a gente mude. Que a gente faça com que as coisas aconteçam, né? Porque ali a gente está com o nosso domínio maior,
de ação, ensinando os nossos filhos as boas ações. Nem sempre a gente vai alcançar, porque às vezes o espírito daquela criatura ainda não está pronto para os ensinamentos, né? Mas é um caminhar. E ele começa dentro da gente. Eu só posso modificar a mim mesmo. Eu não tenho o poder de modificar o outro. Nem Jesus fez isso. E isso a gente já vai ver mais adiante. Ele modifica, sim. As atitudes dele mexem com o nosso íntimo e fazem com que a gente se modifique e queira copiá-lo, porque foi assim que foi dito. A quem devemos seguir para ter esse modelo, esse guia, para que a gente melhore? E a resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, é: segue Jesus. É Ele. Ele é o modelo para a gente. Jesus é o modelo e guia. Eu sempre falo, né, que modelo a gente copia, guia a gente segue, né? Lá no Evangelho dos Humildes, capítulo 9, falando sobre o paralítico de Cafarnaum, diz que ele era um espírito em expiação. Sim, ele passava por aquela dificuldade do defeito físico, expiando. Expiação é bem fácil da gente entender. Sabe quando acontece alguma coisa aqui atrás, e aí a gente dá essa olhadinha assim, ó, para dar uma espiadinha ali atrás? Essa espiadinha que a gente dá no passado, eu brinco com essa maneira de falar para que a gente grave, né? Então, expiação, eu dou uma olhadinha no meu passado e sei que algo eu fiz lá atrás que eu preciso corrigir hoje. Então, ele era um espírito em expiação. Num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Porque, para que haja cura, é necessário que eu me modifique. Né? É necessário que haja um movimento meu. Jesus não diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ele não disse assim: você vai andando, vai tropeçar naquilo que é bom e aquilo vai aparecer para a tua vida. Não, ele diz assim: vai, busca. Tu queres que a porta se abra para ti? Bate e pede. A gente precisa pedir a Deus, a gente precisa ter um contato com Ele para que a coisa aconteça. Nada é inerte, nada é parado. Quando ele afirma: filho, perdoados estão os teus pecados, ele indica o término da expiação daquele caso específico. Acabou aquilo ali. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Alguém já ouviu essa frase? Não é? Porque a gente passa por esse processo de dor, de aflição, depois a gente compreende, aí a gente entende que errou, aí a gente passa por um processo de reparação, que é quando a gente vem com esses defeitos, quando a gente vem com uma missão, quando a gente vem com aquele... Sabe aquela mãe que a gente olha e diz assim: meu Deus, ela é tão pobre, já adotou 3, 4 filhos e ainda quer adotar mais, e aí a coisa começa a acontecer para que aquilo vá adiante, para que ela tenha condições daquela atividade, é porque algo lá atrás ela deixou um espaço lá que não foi preenchido, e agora ela sente essa necessidade, porque já deve ter errado muitas vezes, vem com aquele ímpeto de fazer, e a gente às vezes até nem entende quanta vontade, diante dessa dificuldade toda que é educar uma criança, pegar outro, e muitas vezes as crianças com problemas, e é assim que a gente se cura, e é assim que termina a expiação, é assim que termina o sofrimento, e assim a gente vai se curando das nossas dores. A leitura atenta do relato de Marcos nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. O desejo de ser curado pelo paralítico,
a dedicação dos amigos no momento que conseguiram levar ele até Jesus, as dificuldades que o doente e os seus amigos tiveram de enfrentar. Imagina a trabalheira, botar uma cama lá em cima, descer por corda, descer pelo teto, né? A bênção da cura realizada por Jesus e a oportuna lição que o mestre forneceu aos escribas em resposta à crítica que deles recebera. Então, tudo que era de Jesus, cada minuto era aproveitado. As curas, lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 31, para que ela aconteça, nós estamos falando do material, do físico. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Quer dizer, esse fluido universal, ele se transforma no que a gente quiser. É um ingrediente que tem várias facetas. A gente pode transformar ele numa célula, sabe? Ele vai se transformar em algo para efetuar essa cura. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode oferecer princípios reparadores ao corpo, né? Óbvio que ele não é com esse fluido que a gente vai fazer nascer um braço, né? Não é nesse sentido. Mas trazer aquele equilíbrio do corpo, trazer às vezes a cura de um órgão que está afetado. É assim que vai. Isso tudo é muito complexo, né? Eu estou falando de uma maneira muito simples. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Aí acontece a cura. Mas, para que a gente faça isso, tem uns pré-requisitos. A gente precisa ser dotado de algumas coisas. O poder curativo, ele depende da pureza da substância inoculada, da energia da vontade, abundância e força de penetração, das intenções daquele que deseja realizar a cura. Isso lá está na Gênesis também, no capítulo 14, item 31. E Jesus tinha todos esses. Ele tinha a vontade de curar, ele tinha a pureza, porque os seus atos eram puros. Então, essa força dele era muito maior. Por isso ele conseguia dizer, levanta e anda, né? Tocar nos olhos do cego e fazer com que ele veja. Modificando a estrutura de um olho que provavelmente pudesse ter uma catarata. E ele retirar, como a gente tira hoje através do laser, ele tirar pela força da vontade aquilo que afetava a visão, né? Isso é muito bonito. Jesus e sua história são coisas que nos preenchem a alma. São histórias que devemos ler com mais assiduidade, para que a gente possa encontrar a nossa cura, a nossa força, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de modificar. Porque na época de Jesus, essas curas, elas eram tidas meio como milagrosas, porque a gente não tinha o conhecimento da ciência. Muita coisa hoje já é explicada como que foi que aconteceu, como que foi que aconteceram esses feitos dele, né? Depois a gente viu que o povo ficou vendo essas curas de uma maneira meio supersticiosa, e assim a gente vai caminhando, e nos dias atuais, a gente sabe que o apoio espiritual ele é muito importante. Em alguns hospitais já se faz esse apoio. É permitido que os religiosos entrem nos quartos para conversar com os doentes de todas as religiões. Existem cultos ecumênicos, né, que traz de todas as religiões. Eles entram, atendem, os espíritas dão passe, aí o outro lá chama de imposição de mãos, e tudo é feito de uma maneira que se aceita. E entre os médicos, nós já temos a AME, que é a Associação Médica Espírita, que já trata desse assunto com mais profundidade, porque é tudo muito complexo, esses processos de cura. E então a gente está encontrando essa mudança. Ela é gradual, ela é lenta, né?
Mas o Bezerra de Menezes, numa mensagem que ele deixou, ele disse assim: neste sentido, assinala o espírito Bezerra de Menezes, raia uma madrugada nova em que a ciência e a religião dar-se-ão as mãos em benefício da criatura humana. Amanhece um novo dia para a sociedade terrestre, cansada de sofrer, voltando-se para Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade, a fim de transportar um mundo de provas e expiações em um planeta de regeneração. Já não é possível postergar o surgimento desses gloriosos dias, porque o Consolador que Jesus prometeu encontra-se na Terra para arrancar pelas raízes os fatores que levam ao desespero e à alucinação, não apenas para enxugar as lágrimas que os olhos vertem, senão para extirpar as causas problemáticas aflitivas da criatura humana. E é isso que a gente vai voltar lá na história, lá no começo. Porque uma coisa é a gente curar, né? Curar o corpo físico, mas extirpar as causas problemáticas é que é o problema. Porque toda ação tem uma reação, né? Toda causa tem um efeito. Qual é a causa da nossa dor e da nossa doença? É isso que a gente precisa trabalhar. E aí é isso que nós vamos finalizar aqui, no livro Primícias do Reino, do Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Ela traz essa passagem de uma maneira bem diferente, não modificando o que aconteceu. É que ela não dá o enfoque à ida do paralítico, né, de Natanael, até o encontro de Jesus. Ela conta o que aconteceu depois disso. Coisa que a gente não sabe, né? Foi curado, ficou tudo bem. Natanael viveu feliz para sempre. Não é assim que terminam as histórias. Porque alguns, como Maria Madalena, que depois de ser tocada no seu íntimo pelos ensinamentos do mestre, ela continuou sendo isolada, primeiro por ela ser mulher, segundo que ninguém aceitava muito bem, que eram preconceitos da época e as coisas não se modificam do dia para a noite, mas ela encontrou campo de trabalho com os leprosos, porque eles queriam ouvir as histórias de Jesus, e ela se dedicou a eles, e ela deu a vida a eles, porque ele pediu, ama Maria, ama muito, porque ela tinha uma sede de amor, mas era ela equivocada com essas questões do amor carnal, para o amor espiritual. E ela, quando desencarna, porque ela passa a ter a doença, quando ela chega do outro lado, ele diz assim, vem Maria, vem porque tu passasses pela porta estreita, porque é necessário que se passe pela porta estreita. E muitas vezes nós curamos o corpo físico, mas não queremos passar pela porta estreita. E é o que a Amélia Rodrigues nos traz. Porque depois dele fazer um monte de atendimento, ele fica muito cansado, Jesus. E aí o Simão olha para ele e diz assim, Rabi, estás tão desgastado, eu estou vendo que tu estás cansado. Aí ele manda todo mundo embora, porque Jesus estava na casa dele. Aí ela relata que eles vão, ele pega Jesus e vai para o fundo do terreno dele, que dá para a praia, e eles se sentam, olhando para o mar. Simão estava feliz da vida, ele disse assim, meu Deus, quanta coisa linda eu vi hoje, quanta cura, Meu Deus, Jesus é incrível, né? E aí, ele vê que Jesus está chorando. Porque até mesmo o Simão, que tem um papel magnífico na história do Cristo, que foi quem levou a palavra dele adiante, no dia que Jesus foi crucificado, ele negou Jesus 3 vezes. A cura do Simão também não foi imediata. Ele precisou aprender através do sofrimento.
E ele disse: tu choras, Senhor, depois de tanta coisa linda que nós vivenciamos hoje. E aí eu vou ler algumas partezinhas, porque ela é uma poetisa, então é tudo muito bonito. Aí ele me pergunta de felicidade, suponho, se considerando os eventos felizes desse dia. Aí ele disse: choro, Simão. Choro, sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores. À vista de todas, perdoastes pecados e curastes, silenciando com sabedoria e elevação. E choras? Sim, pois que não me compreendeis tu e eles, certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados, e os lamento. E aí eles ficam conversando, e aí ele vai explicar. Lembram da frase que eu falei lá no começo? Que eu disse: prestem atenção. Que eu disse ali que a fala de Jesus, né? Levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. Ele foi para casa? Ele conseguiu observar todo aquele momento? Toda a riqueza das falas de Jesus, porque nada que Jesus fala é uma vírgula. Ela tem sentido, ou ela tira o sentido. Aí ele pergunta, ele conta, né, aquele momento que ele pede, que ele poderia ter curado. Quando ele manda ele embora. E aí, no fim, ele diz assim: por que dizes que não te compreendo, Rabi? Estamos todos tão felizes. Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que vistes, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados, mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Tiveram a oportunidade, mas não modificaram a atitude. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente se apagam. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra no íntimo, dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação e consciências, o Consolador prometido por Jesus, que é essa doutrina maravilhosa que todos nós aqui seguimos. Mais tarde, quando a dor produzir... enviarei alguém. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando a esperança dos auspícios de 1000 consolações. Aí ele pergunta assim, ó, talvez passe um minutinho só, tá? E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado, os homens receberão compreensivamente? Aí a gente para pensar, porque somos nós, esses que receberam o Consolador prometido. Não, Simão, respondeu Jesus, não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e por isso mesmo indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudará sem cansaço e lentamente elaborará a era da paz e da alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A face do mestre transfigurara,
Simão não pôde sopitar as lágrimas que lhe correram espontâneas, e os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos e chegou até hoje. E é assim que a gente se encontra nesse momento. Então, a mensagem de hoje, meus queridos, é para que a gente se atente que Jesus curou, naquele momento, o problema da paralisia. Mas ele não conseguiu curar a cegueira dele. Que cegueira é essa? É aquilo que a gente não quer ver. É aquilo que a gente ainda bate de frente com os outros porque a gente não quer mudar o nosso hábito, porque a gente diz assim, eu nasci assim, eu sempre fui assim. E a gente precisa se modificar para que essa cegueira, para que a gente possa enxergar esses ensinamentos com mais clareza. Jesus não curou a paralisia, mas ele curou a paralisia, mas não curou a cegueira, porque para tal é necessário a mudança de hábitos para fazermos, por merecer, uma cura completa. Que Jesus acompanhe cada um de nós, que a gente possa levar um pouquinho desse Jesus para a nossa casa, para aqueles que convivem com a gente, para que tenhamos mais paciência, mais tolerância e olhos de ver. Muito obrigada pela atenção de todos.